Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, clientes, amigos, você que compra as coisinhas da gente aí nas ruas, onde trabalho como vendedor ambulante. Meu abraço aos atletas do Laje Xadrez Clube, onde estou presidente. O meu abraço às 3 congregações aqui em Lages, onde eu coopero. Meu abraço aos membros da Monte Sião do bairro São Luís. Meu abraço aos membros da Monte Sião do bairro Santa Catarina. Meu abraço aos membros da Associação da Igreja Evangélica São Jesus na Causa, lá do bairro Santa Helena. Meu abraço a todos vocês que seguem a página oficial Pastor Elvio e amigos. Hoje eu tenho uma reflexão muito importante para fazer com vocês. Fique comigo e presta bem atenção, que eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã através dessa importante palavra para nossas vidas. A reflexão é sobre respeito e bons hábitos. Irmãos, a humanidade tem perdido um pouco a noção do que é respeito, de bons hábitos, bons gestos, bons comportamentos. O respeito, ele se dá nos pequenos atos, nos momentos mais singelos que acontecem no nosso dia a dia. Você que é filho, sobrinho, neto, o respeito começa com bença tio, bença tia, bença pai, bença mãe, bença padrinho, bença madrinha. Quase não se vê isso. A gente se vê pessoas chamando pai, mãe, tio, tia, vovó, muitas vezes chamando de você e chamando pelo nome. Então, pai, mãe, vovó, tio, tia, bisa, bisavó, bisavô, padrinhos, não se trata por você, se trata por Senhor. O respeito se dá quando você destaca o pronome de tratamento a uma autoridade, seja lá qual for ela. Se a autoridade é um professor, bom dia, professor fulano de tal. Se a autoridade é um militar, por exemplo, um sargento, boa tarde, sargento fulano de tal, tudo bem? Boa tarde, capitão, tudo bem? Se a autoridade é um padre, bom dia, padre, tudo bem? Esses pronomes de tratamento são sintomas de respeito. Bom dia, Papa, tudo bem? Bom dia, pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, bispo, a paz do Senhor. Bom dia, diácono. Bom dia, missionário, a paz do Senhor, tudo bem? Esses pronomes de tratamento são sintomas de respeito. Olá, meu amigo ilustre juiz. Olá, doutor advogado, tudo bem? Excelentíssimo vereador, excelentíssimo deputado. Se vê um advogado, bom dia, doutor, tudo bem? Pessoas educadas sempre vão destacar o pronome de tratamento.
quando você não trata a pessoa pelo pronome de tratamento, é uma certa falta de consideração pelaquilo que Deus permitiu que lhes fosse atribuída. E a Bíblia vai dizer que o fiel no pouco é fiel no muito. Então começa por aí, sempre dando a cada um o pronome de tratamento que merece. Bença pai, bença mãe, bença padrinho, bença madrinha. Você filho, você filha, aprenda. Com ordem de pai e mãe não se debate, não se discute, se cumpre. Quando o pai e a mãe te dão uma ordem, acabou o assunto. Não tem que ficar debatendo com pai e mãe, tem que só cumprir e pronto. A conversa é bem interessante, viu, irmãos? Numa igreja, dentro de uma congregação, nós temos uma hierarquia, existem membros, existem visitantes, membros, visitantes, congregados e autoridades eclesiásticas. Então, a maior autoridade dentro da igreja, depois de Deus, é o pastor dirigente. Quando o pastor dirigente não se faz presente, a segunda maior autoridade, ela pertence ao subdirigente local. Não se toma nenhuma decisão e nenhuma postura sem antes se falar com as autoridades. Na ausência do pastor dirigente e do subdirigente, a terceira maior autoridade seria eventualmente de um presbítero, posteriormente de um missionário, posteriormente de um diácono e assim sucessivamente. Não há nenhum membro com cargo. Então, a autoridade maior, ela é daquele que tiver mais tempo de congregado. Os tempos de congregação são iguais, então é daquele que tiver mais idade. E assim sucessivamente. As autoridades, as hierarquias, elas precisam ser respeitadas. A gente vê, irmãos, pessoas atropelando as coisas. Posturas que não são compatíveis com aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu vejo as pessoas atropelando as coisas. Membros que sequer têm uma ordenança pastoral usando o óleo. O óleo ungido, ele deve ser usado pelo pastor. Começa por aí. Pessoas que às vezes são convidados para pregar a palavra, chegam na igreja e atropelam tudo. Irmãos, toda congregação, todo ministério possui o seu próprio estatuto. E o estatuto de uma igreja, ele é padrão com o estatuto de qualquer outra entidade civil organizada. Ele se assemelha a um estatuto de associação de moradores, de grêmio estudantil. Ele vai falar o seguinte: compete ao presidente cumprir e fazer que se cumpra o estatuto. Compete à diretoria também cumprir e fazer que se cumpra o estatuto. A questão é que às vezes a gente vê pessoas querendo
coisas que não compete a ela. Se tem alguém com a autoridade de repreender algum membro da igreja, principalmente no tocante à doutrina e etc e tal, esse alguém é o pastor. Pode ter certeza disso. Então, tomar muito cuidado, gente, que se vocês verem, por exemplo, um trem, o maquinista, ele sempre vai estar puxando os vagões. Se um vagão passar na frente do maquinista, o que vai acontecer com o trem? Ele vai sair dos trilhos e vai tombar. Assim é na nossa vida. Um congregado que não respeita a hierarquia dentro de uma congregação, ele é como um carro sem motorista. Um aluno que não obedece um professor, ele não vai dar nada na vida. Se o aluno não tem respeito, não tem obediência pelo professor, ele vai repetir de ano provavelmente, ele não vai aprender nada e dificilmente ele deu alguma coisa na vida. Uma casa que os filhos não obedecem pai e mãe, ela é toda bagunçada. Vou usar uma força de expressão, ela é a casa da mãe Joana. O respeito, ele tem que existir. O respeito, ele tem que estar presente no nosso dia a dia. Quando você pega um ônibus, você vê uma pessoa mais velha que você e essa pessoa está de pé. Levante a bunda do assento e ofereça seu lugar para essa pessoa. Se você vê uma pessoa com problemas físicos, um pé quebrado, uma pessoa às vezes vítima de AVC, se levante e dê o banco para essa pessoa. Vê uma mulher gestante, uma pessoa com uma criança no colo, levante e dê o banco. Tenha respeito. Respeite as coisas singelas da vida. Respeite, simplesmente respeite. Respeite a tua esposa, respeite teu marido. Tenha empatia. Empatia gera empatia. Se você tratar bem uma pessoa, por mais que ela te trate mal, daqui a pouco ela vai se ligar. Ela vai se ligar. Quando você trata mal uma pessoa a todo momento, é uma coisa óbvia, uma coisa bem notória, ela vai se afastar de você se você tratar mal ela. Isso é uma questão óbvia. Respeite. Trate as pessoas da mesma maneira que você gosta de ser tratado. Aprenda a reconhecer seus erros. Aprenda a destruir, rasgar e jogar no lixo e derrubar por terra teu ego. Aprenda isso. Aprenda a não ter vaidade pessoal. Aprenda que o digno de honra e glória é o Senhor Jesus e não você. Aprenda a não querer ser melhor do que os outros. Isso não vai te levar a lugar algum, a não ser para o inferno. Aprenda a pedir perdão. Aprenda que você também é falho. Aprenda que somos errantes. Aprenda a perdoar também.
aprenda a aprender, aprenda a usar os ouvidos. Como o apóstolo Tiago falou sabiamente na sua epístola universal, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Como o próprio apóstolo Tiago também falou, aprenda a não reclamar dos irmãos. Aprenda a se olhar no espelho, a fazer a autocorreção, a refletir sobre como foi o seu dia, em que ponto você acertou, em que ponto errou. Aprenda a melhorar onde você acertou e aprenda a corrigir os seus erros. Aprenda a valorizar os seres humanos. Aprenda a não se limitar em concordar com tudo, mas aprenda também a não ficar se opondo a tudo, a não ser uma pedra no calçado de ninguém. Aprenda que aquele que não é contra nós é por nós. Tenha seus irmãos como aliados. Aprenda a respeitar a palavra de Deus. O grande mandamento que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aprenda a observar com muito carinho um a um dos mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20 em diante. Aprenda a não levantar falso testemunho, a vigiar a língua, a não ser fofoqueiro, em falar da vida dos outros. Aprenda a não mexer com mulher alheia. Aprenda a não ter ódio, vontade de matar os outros. E quando eu falo em matar, quando a Bíblia fala em matar, nem sempre ela fala literalmente matando a carne. Aprenda a não matar a fé das pessoas com seu ódio, com seu rancor. Derrube por terra isso, liberte-se disso. Aprenda também, irmãos, a fazer o bem. Entenda que igreja não é um show de talentos, não é um teatro. Não adianta você ir lá ter uma rotina na igreja. Aprenda que a obra de Deus não é: eu vou lá brincar de karaokê na igreja, cantar lá, nem que seja tudo desafinado, e gritar glória a Deus, ou vou lá pregar e fazer a primeira parte e isso basta. Está muito enganado. Aprenda que a igreja é um lugar de aprendizado, onde uns aprendem com os outros. Absorva aquilo que você vê de positivo dentro da igreja. Aquilo que não é positivo, delete. Seja como o sol. O sol, mesmo passando por lugares imundos, ele não carrega sujeira consigo. Ele absorve só aquilo que é bom. Absorva coisas boas. Aprenda que a igreja, ela é uma escola, um curso preparatório para ir morar no céu. Mas é uma tremenda perca de tempo se você não pratica o bem fora dela. Se você sai da igreja, você não visita o enfermo, você não dá pelo menos umas 10 palavras de motivação por dia, você não dá um prato de comida para um pobre, você não dá um copo d'água para um pobre,
você não ora em favor do encarcerado, você deseja morte para alguém. Se você não faz a obra de Deus corretamente no campo das missões, a igreja ela é perca de tempo. Não perca tempo. Se vai na igreja, faça a obra de Deus. Não minta para você mesmo. Não minta. Ai, glória a Deus, aleluia. Na rua da tua casa, teu vizinho passando fome e você não tá nem aí. O que adianta? Não adianta perder tempo. Você vai pro inferno? Sinto muito dizer para você. Ou você quer que eu minta? Muita gente não gosta de mim, irmãos. Mas, paciência. É que as pessoas se acostumaram tanto com a mentira e com a falsidade que quando alguém é sincero, elas acham que esse alguém é inimigo delas e passam a não gostar desse alguém porque esse alguém é sincero. Não tem problema nenhum. Eu prefiro ser odiado pela minha sinceridade do que ser amado pela falsidade no final da caminhada e ir para o inferno. Eu preciso falar a verdade para vocês. Doa quem doer. A verdade, ela não dá audiência, não gera impacto e ela afasta as pessoas. Como um pastor esses dias pregou, quando você levanta o fogo, as cobras correm tudo. E nessa o pastor foi sábio, foi muito feliz nessas palavras. Quando você fala a verdade, o falsedo se afasta tudo de você. Mas Jesus se aproxima de você. Irmãos, a reflexão se faz necessária. A Bíblia, irmãos, ela é um livro grandão e a gente não pode só seguir os versículos que nos convém. Ela tem que ser seguida na íntegra. Você, esposa, presta bem atenção. A Bíblia vai te contar que você é submissa ao seu marido. Não foi o pastor Elvio que escreveu a Bíblia. Não fui eu que escrevi. Você tem dois caminhos. Ou crê ou não acredita nela. Se você não acredita, problema teu. Só que é aquela coisa. Quando o vagão vai na frente do maquinista, dá bagunça. Quando a gente fala que está na Bíblia que a mulher é submissa ao marido, ninguém está falando que a mulher vai ser uma escrava do marido ou viver de chacota. Não é isso. Mas o marido é um líder. O marido é uma liderança dentro de casa. Chegar um ladrão na tua casa, quem é que vai sair no tapa com o ladrão e até morrer para te defender e defender teus filhos? É o teu marido. Numa via de regra, na esmagadora maioria das vezes, quem é que está lá fora lutando pelo pão de cada dia? É o teu marido. Você tem que entender isso. O homem
geralmente trabalha 3 vezes mais do que a mulher. Tanto é verdade que os homens dão tchau, tchau e falecem bem mais cedo do que as mulheres. É bem comum homem viajar aos 70 anos, 80 no máximo, e as mulheres vão ficando, né? 90, 100, 110 anos. Já parou para analisar o porquê que os homens, na maioria das vezes, viajam mais cedo? Porque a batalha dele é mais árdua. Então, mulher, respeite o que a palavra de Deus diz. As mulheres são submissas aos maridos. Mas é claro, isso não quer dizer que o marido vai viver tratando a mulher igual a chacota. Claro que não. Só que hoje em dia a gente tem visto a coisa tão bagunçada. Hoje a coisa está de um jeito que um marido pedir para uma mulher fazer um favor muitas vezes é desafiador. Mulher, me alcança um copo d'água fazendo um favor. Machista! Beleza? Mas daí o homem alcançar um copo d'água para a mulher, daí o que é? Marido, me alcance um copo d'água. Aí o marido vai lá e alcança. Oh, cavalheiro, alcançou um copo d'água para a mulher. Beleza? Mas a mulher alcançar um copo d'água para o marido não pode, que daí o marido é machista. Vocês já pararam para notar que os casais, eles toleram muita coisa lá fora. Engole cobras e lagartos na empresa, no local de trabalho, mas em casa não querem tolerar nada. Engole desaforo dos demais parentes, engole desaforo dos vizinhos, mas daí chega em casa, o marido não pode falar nada. Se der um espirro e o marido esquecer de falar a saúde, tá feita a encrenca. E vice-versa também. As famílias estão perdendo a tolerância uma com as outras. E tá faltando o exercício do perdão. Tá faltando o exercício do perdão. Tem que entender também que cada pessoa tem uma identidade própria. Os dedos das mãos. Um exemplo sabiamente dado por um pastor ontem. São diferentes, mas são membros, estão nas mãos. O que ele quis dizer com isso? As pessoas pensam diferentes, mas são pessoas, fazem parte da nossa família, da família de Jesus. Respeite cada ser humano da maneira que ele é. Não tente criar um personagem para te agradar. Cada pessoa tem uma identidade. Respeite isso. Respeite. O objetivo dessa live foi falar sobre respeito. Respeite. Quando você vê uma publicação no Facebook, respeite. Entenda que se uma pessoa postou algo, por exemplo, às vezes pode ser que a pessoa não queira saber a tua opinião.
Não é um debate. Ela colocou a opinião dela e acabou. O Facebook é dela, ela publica o que ela quiser. Ali não é o fórum ideal para você contrariar e ficar se debatendo. Respeite. Se você tem uma opinião contrária, vai lá e poste lá no teu Facebook e não no da outra pessoa. Respeite. Respeite. Respeite o espaço das pessoas. Quando você vê duas pessoas conversando, se essas duas pessoas não te direcionarem a palavra, não se meta. Respeite. Eu canso de ver isso. Pessoas inconvenientes. Às vezes, dentro do ônibus, senta com padre e comadre, começa a conversar sobre qualquer assunto, e estão ali conversando. Daqui a pouco uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história vem e se mete e dá pitaco. Nem foi chamado para conversa e está se metendo. Respeite, não se meta onde não é chamado. Respeite. Tá certo? Seja uma pessoa gente boa, agradável. Seja uma pessoa querida. Seja uma pessoa querida. Você arrancar elogios ou críticas, você sempre vai ter os dois. Você sempre vai ser elogiado e criticado. Isso é normal. Mas existe uma balança. Você quer receber mais elogios do que críticas? Seja legal com as pessoas. Seja gente boa. Traga palavras legais para as pessoas. Se você quer ser criticado, muito bem, problema seu. É só ser nojento. Cada um colhe aquilo que planta. Ou você acha que vai ser elogiado por ser nojento? Não vai acontecer. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Coloque em prática. Deixa eu aproximar essa taça. Essa taça eu ganhei lá na Isotom Contabilidade. Sou presidente do Lai Xadrez Clube, né? Então eu ganhei no final do ano, achei muito bonita essa mensagem. Espalhe amor. Foi a Isotom que me deu essa taça. Guardei com muito carinho, porque amei essa mensagem. Espalhe amor por onde você for. Bacana, né? Um abração pro pessoal da Isotom. Gente querida, o que eu tinha para passar para vocês na manhã de hoje era isso. Agora eu quero te convidar a fazer uma rápida reflexão antes de eu encerrar essa live. E eu quero que você pegue seu copo d'água, sua peça de roupa, seu documento de identidade, e nós vamos abençoar em nome de Jesus, para que haja uma grande vitória na sua vida ou na vida dessa pessoa que você tanto deseja que tenha vitória. Toque no copo d'água nesse momento. Toque na peça de roupa. Antes de começar a orar, feche seus olhos.
Se desligue do mundo. Não ore ainda. Espere um pouquinho. Você ainda não está preparado. Espera lá. Feche teus olhos. Se desligue do mundo. Você só vai orar quando eu começar a orar. Enquanto isso, em silêncio, nós vamos, por alguns segundos, refletir o que nós fizemos de certo e de errado ontem. Vamos corrigir na nossa mente e no nosso coração aquilo que erramos e aquilo que acertamos. Vamos tentar melhorar. Em silêncio, vamos refletir como foi o nosso dia ontem, por alguns segundos. Nesses segundos de silêncio, Deus já tem falado, mostrado nossos erros. E agora vamos orar. Jesus, querido, consagramos a Ti essas peças de roupa, essas águas que a gente toca nesse momento. Apresentamos a Ti, que não seja a nossa mão, e sim as Suas mãos, abençoando, meu Pai. Pai querido, viemos Te pedir perdão por nossas falhas. Primeiro de tudo, queremos Te pedir perdão, Deus. Nos ajude, nos dê sabedoria para que a gente possa conviver coletivamente da melhor maneira possível, a tolerar as diferenças. Nos ajude, Jesus, nos dê sabedoria para isso. Nos ajude a enxergar as nossas falhas, meu Pai. Nos dê força para melhorar onde erramos e melhorar mais ainda onde acertamos, Jesus querido. Jesus, não permita que a soberba venha invadir nosso coração. Não permita, Jesus. Jesus, cobre de nós, Jesus. Puxe nossa orelha e nos ajude a fazer a Sua obra da melhor maneira possível, dando comida a quem tem fome, água a quem tem sede, agasalha quem tem frio. Nos ajude a visitar órfãos. Nos ajude a não julgar ninguém. Nos oriente. Nos ajude a orar pelos enfermos. Nos ajude, nos oriente. Nos cobre, Jesus. Jesus, puxe nossa orelha para que nós façamos a Tua vontade sempre. Jesus, abençoe a nossa família. Abençoe, Jesus, nosso trabalho, a escola, nossos vizinhos. Abençoe
a igreja. Nos reveste com o Espírito Santo. É o que te pedimos. Amém. Pode tomar a tua água. Está abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado por estar comigo nessa live. Essa live estará disponível lá no canal do Elvio no YouTube. Inscreva-se lá também. Inscreva-se e compartilhe essa live. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tchau, gente!